Além de não deixar a água parada, tem outras formas de combater o mosquito da dengue. São plantas que podem ser cultivadas aí na sua casa. Nós vamos conversar com a professora Zilda Cristiane Gazin, que é professora do curso de farmácia da Unipar. Professora, que plantas são essas? Existem várias plantas que a população deveria ter ao redor das suas casas, como por exemplo a mirra, o alecrim, a alfavaca, o manjericão, hortelã. E são plantas simples que, além de ter esse efeito repelente, elas também têm outras funções dentro da farmácia botânica, fitoterápica que as pessoas cultivam. Essas plantas, no seu habitat natural, ao redor da casa, então elas vão repelir o inseto através do óleo essencial que elas exalam quando o sol expõe, bate na folhinha, ou quando a chuva bate na folhinha, então arrebenta essas bolsas de óleo e fica impregnado o ambiente com o seu perfume. Uma outra forma muito interessante também é pegar as folhas, secar e aí queimar essas folhas. Então coloca dentro de uma vasilha, queima e aí elas vão então exalando através da fumaça o seu aroma. Seria como um incenso. Então essa seria uma segunda medida bem simples. Uma terceira seria a própria confecção das velas aromáticas, mas aí nós vamos precisar dos óleos essenciais. Então fazer as velas aromáticas, os rechôs que são utilizados também, colocar o óleo. Tem rechôs que já são fixados na tomada, não precisa da velinha para acender. Por último, Angélica, nós teríamos os sprays. Então colocar essas folhas em contato com uma mistura de álcool, de água e depois borrifar no ambiente. Jamais esses repelentes podem ser aplicados sobre a pele. Então, esses repelentes caseiros, assim, tem que ter um cuidado muito grande porque eles podem desencadear alergias. Bom, a gente nota que na internet existem várias maneiras caseiras de fazer repelente, mas tem que ter cuidado, porque é um procedimento que exige o trabalho de um profissional. Sim, então nós estudamos a composição química desses componentes, normalmente os voláteis, e muitos deles podem causar alergias, queimaduras na pele. Então, de forma alguma é indicado o uso sobre a pele. Então, são medidas que devem ser adotadas como complemento. Então, como você falou no início, então, além de não deixar a água parada, o que mais nós podemos fazer para nos proteger, visto que nós estamos vivendo uma epidemia muito grande? Essas velas aromáticas e repelentes tem na indústria? Tem disponível, tem farmácias de manipulação que fazem, tem casas de produtos artesanais que vendem também. Então, além de vender o óleo essencial puro, né, pode ser feita a confecção das velas. Bom, lembrando que tudo isso, essas plantas, elas foram pesquisadas pela própria professora. Sim, essas plantas que eu citei para você, nós já estamos fazendo dentro do mestrado e do doutorado, aqui em Biotecnologia Aplicada à Agricultura, testes com ação repelente nas larvas. Então esse é o primeiro estágio. Então nós estamos no estágio larvático. A mirra, por exemplo, teve um efeito de 100% de mortalidade sobre as larvas. A zedoária, cúrcuma zedoária, que é uma planta muito utilizada pela culinária, também tem um efeito muito interessante nas larvas. Então, primeiro estágio, matou a larva, aí nós vamos para o segundo estágio, que é o efeito no mosquito, né? O efeito através da confecção de sprays.